Irmãos, olha que forte esse testemunho. Você crê no impossível? Nosso Deus é o Deus do impossível, né? Lucas 1:37. Para Deus não há nada impossível. Mas você crê no impossível? Você crê que Deus pode te usar para fazer algo que aos olhos humanos é impossível? Esse testemunho é forte demais, irmão. Porque nós, por muitas das vezes, nós olhamos para a situação de Ezequiel. Ezequiel no vale de ossos secos. Senhor, ô Ezequiel, pode esses ossos voltar a viver? Senhor, tu sabes. Então, o que é impossível, o Senhor é que sabe. Ô Ezequiel, então profetiza. Olha para você ver que forte esse testemunho. Profetiza. Ora, que quem faz E é na Deus. mesma hora, eu tô até me arrepiando de dizer, e na mesma hora o homem tava com um tubo tão grande na traqueia que ele Nossa, respirou. Voltou a vida dos aparelhos, começou a Forte. apitar, os doutores, os médicos começaram a vir correndo. O que tá acontecendo? O que tá forte. acontecendo? A moça, ela ligou pro nosso pastor presidente, falou: eu preciso do senhor pra orar pro meu ex-esposo. Ele acabou de sofrer um acidente e ele tá na UTI, entubado e tudo mais. Ele falou assim: olha, eu tô longe, mas eu vou enviar pessoas da minha confiança, que são homens e mulheres de Deus, e eu sei que eles vão fazer a obra aí. Aí ela falou: tudo bem. Aí o pastor ligou pra gente: vem e tal, você pode ir, vocês podem. Eu falei: amém, pastor, a gente tá aqui pra fazer a obra da vontade de Deus. Foi na cidade de Jacareí, a gente chegou lá no Hospital Santa Casa. Ele tava internado na UTI, não podia entrar muitas pessoas. Sim. Então eu sou a intercessora do meu esposo. Quando Olha eu não só. posso, eu Ele fico entra, né? intercedendo e ele vai. Eu falei: você vai. Como já havia entrado um outro pastor junto, eu falei: vai você, Sim. né? Um pastor de uma outra igreja que chamaram e você. E aí ele entrou, eu fiquei lá fora intercedendo, orando por ele. Daqui a pouco ele volta contando como que foi tremendo que Deus fez. E ele falava assim, que a gente era missionário, a gente tinha algumas experiências com Deus, mas não com pessoas entubadas à beira de desligar os aparelhos. Deus falava assim: repreende o espírito da morte. E o pastor, ao contrário, orando: Deus, acalma o coração da família, traga paz para os familiares, que o Senhor leve ele em paz. E Deus falando: ora, repreende o espírito da morte pro meu esposo. E ele falava assim: Deus, mas tem um pastor, eu sou só um missionário. Como é que eu vou orar contra a oração do pastor que tá falando pro Senhor recolher ele em paz e acalmar o coração dos familiares? E aí, pela terceira vez, o Senhor falou assim: repreenda o espírito da morte. E aí, ele falou assim: ô morte. Ele botou a mão no peito, né, do Samuel Pedro e falou assim: ô morte, onde estão os seus agrilhões? O meu Senhor, ele venceu a morte. Ele tem a chave da morte nas suas mãos e nada pode contra ele. Sai da vida do Samuel Pedro agora, em nome de Jesus. E na mesma hora, eu tô até me arrepiando de dizer, e na mesma hora, o homem tava com um tubo tão grande na traqueia que ele Nossa, respirou. Voltou a vida dos aparelhos, começou a apitar, os doutores, os médicos começaram a vir correndo. O que tá acontecendo? O que tá forte. acontecendo? E aí ele já foi tomado pelo Espírito. Ele falou Amém, assim: glória a doutor, Deus. fique em paz. Aquilo que a medicina não pôde fazer, o meu Deus veio e fez e operou. E aí ele dizia assim ainda mais, ele falou assim: pra você saber que é Deus, daqui 3 dias o Senhor vai tirar você pela porta da frente andando. Pra lógica humana, poxa, o cara tá entubado. não. Como que em 3 dias? Puto. Ele vai sair daqui assim. E aí no dia seguinte, ele já não tava mais entubado, já não tava mais usando aparelho nenhum. Ele estava sentado com um bandejão de comida, comendo sozinho. E no terceiro dia ele teve alta e saiu andando do hospital. Então assim, Deus, ele faz além do que a gente é capaz de acreditar que a gente pode fazer. Porque não somos nós. A gente precisa entender que não é nós, mas é o Espírito Santo de Deus que habita sobre as nossas vidas que faz o impossível acontecer. Forte demais, né, irmãos? É o que eu falei, a gente muitas das vezes se depara com o impossível aos nossos olhos e esquece o que Deus pode fazer, irmãos. Nós só temos que estar na dependência do Espírito Santo de Deus. Olha para você ver, tinha um pastor consolando a família, já assim, dando o rapaz como morto, e Deus falando no coração dele: põe a mão e repreende o espírito da morte. E ele, a princípio, temeu, e Deus põe a mão e repreende o espírito da morte. Ele pôs a mão e repreendeu, e aquele homem, 3 dias depois, saiu do hospital pela porta da frente. É o quê? É impossível, irmãos. Então, por muitas vezes, você está vivendo algo, você vai se deparar com algo que é impossível. Se Deus colocar no seu coração que ele vai fazer, irmão, ele faz. O Deus que faz o impossível, ele não está limitado só a palavra, só o que está escrito que ele fez, não. Hoje ainda ele continua fazendo. A Bíblia diz que ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Amém? Vou pedir para você deixar nos comentários aqui, ó. Nós cremos no Deus do impossível. Que Jesus te abençoe.